Quando a gente está no encontro de casais, nós temos casais com várias experiências em fases diferentes da vida. Então, é possível que você esteja aqui com casais recém-casados, casais que já casaram, que estão no primeiro ciclo do casamento. Quando eu falo ciclo, eu falo aquele ciclo de tempo bíblico, 7 anos, né? Aqueles primeiros 7 anos de casados. De repente está no segundo ciclo, né? Entre 7 e 14 anos. Tem gente que já está no terceiro, tem gente que já está no quarto ciclo. Se Deus quiser, esse ano eu completo com Denise, dia 4 de dezembro, 41 anos já casados. Então você vê que cada etapa da vida é uma etapa diferente. Então você vê que o casal vem para cá para o encontro de casais com expectativas diferentes também, né? Você tem casais, por exemplo, que não têm filhos e querem filhos. Tem casais que não têm filhos e não querem filhos. Tem casais que já têm filhos, bebês, outros que já estão com filhos já passaram a primeira etapa. Aí vai, né? Tem já avós aqui, eu estou vendo aqui os vovôs aqui. Então tem vovô aqui na parada, aqui nessa plateia. Então você vê a grande diversidade que é estar no encontro como esse. E se você estabelece um tema, por exemplo, vamos falar de criação de filhos. Um cara que não quer filho, por exemplo, vai fazer o que no encontro de criação de filhos? Vai falar, não interessa. E, de repente, o problema que aquele casal está vivendo, o momento daquele casal é outro. A carga do coração deles é outro, embora eu preciso te falar uma coisa. Se você casou, se você tem filhos, por exemplo, qualquer problema que você esteja vivendo vai afetar teus filhos diretamente. Não tem como, isso é inevitável, né? Meu problema é financeiro. Com certeza, teus filhos sofrem pelo teu problema financeiro. Meu problema é conjugal mesmo. Nós estamos brigando igual cão e gato, de manhã, de tarde, de noite. Então, isso afeta, isso é inevitável, isso afeta mesmo. Mas, só para você ver a gama que é. Então, quando eu estou diante de um público, assim, um evento com essa característica, eu temo e tremo duplamente. Eu já temo e tremo com a igreja, mas eu temo duplamente, tremo e temo, porque eu penso assim, meu Deus, como alcançar os corações dentro dessa diversidade tão grande que é as famílias, né? Cada um com a sua realidade, cada um com sua crise, cada um com o seu propósito, cada um com o seu sonho, cada um com o seu momento, né, da vida. Vocês me compreendem ou não? Vocês dizem amém? Então a maioria me compreende, né? Bem. Aí Sérgio falou assim, você vai falar sobre criação de filhos? Eu terminei um livro justamente com esse título, Criando Filhos para Deus. Está na fase de diagramação. Vai falar sobre criação de filhos. Eu brinquei com o Sérgio e falei, Sérgio, criar filhos, na verdade, o título teria que ser outro, teria que ser Criando Pais. Porque todo o problema dos filhos passa pelos pais. Então, quando você quer falar sobre criação de filhos, você, na verdade, tem que falar sobre criação dos pais. Os pais é que criam os filhos. Eles é que treinam os filhos, eles é que educam os filhos, eles é que formam, e às vezes informam e às vezes deformam os filhos. São eles que fazem isso, né? Então, tudo passa pela família, tudo passa pelos pais. E eu penso que seria bom deixar essa nota também, né? Não é nada que você fale assim, vou dar uma dica para você criar filhos. Eu acho que isso, inclusive, nem é funcional, nem é assim. Até porque os filhos também são diferentes uns dos outros. Você não tem filhos iguais, né? Eu tenho a experiência lá de Daniel e Yasmin, que tem 2 gêmeas, né? Maite e Giovana. Elas se parecem muito, mas à medida que você conversa com elas, você vê como elas são diferentes. Fisicamente são muito semelhantes. Às vezes confundem, eu percebo que confundem até os mais próximos. Não vou expor, não, para ninguém, para os avós não ficarem assim, né? Não vou expor, né? Mas às vezes você está pertinho e fica com dúvida mesmo, saber quem é uma, quem é outra. Tem até pergunta, quem é você? Eu disfarço, por exemplo, eu fico olhando, esperando uma pista, eu sei que
A Giovana tem uma marquinha aqui atrás, um sinalzinho na perna, ficou mais vezes está de calça comprida. Eu falei, agora vai dar ruim. Tem que dar uma outra pista. Mas são diferentes. Eu espero que, à medida que elas forem crescendo, vai ficar mais notório essa diferença na hora de conversar, na hora de se apresentar, na hora de saudar, porque tudo é diferente. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica. Eu queria dizer uma outra coisa para vocês também, como introdução ainda, né? Semana passada, viajei com o Denise e parte da nossa missão era sentar com um casal um casal de jovens que querem casar no próximo ano. A menina é estrangeira, ele é brasileiro, ele é nacional, ela é internacional. Ele deve casar no país dela. E nós fomos conversar um pouquinho. Ela é de uma família católica, ele é de uma família evangélica, mas eu acho que nenhum nem outro de verdade ainda conhecem assim Jesus, realmente. Mas eles querem casar e pediram para eu estar ali participando daquela cerimônia. E eu achei muito importante conversar com eles sobre aquele dia. Eu falei, você sabe o que vai acontecer naquele dia? Exatamente. Assim comecei a conversa com eles, né? Nós quatro ali, né, Dê? Fomos trocando as ideias. E eu estava explicando a eles a importância daquele dia. O que era aquele dia? O que é aquele dia? É festa, é bolo? Porque eu vejo as pessoas se preparando para o casamento, eu vejo que as pessoas se preparam. A ideia que me passa, né, é que é um evento, cara. É um evento assim, fabuloso, um negócio que vai ter festa, vai ter comida, vai ter bolo, vai ter tudo, né? Vai ter tudo, né? E eles se preocupam muito com os detalhes, com as fotos, com os vídeos, sei lá, com o local, com o sol, se vai ter sol naquele dia. Ora, pastor, para ter sol. Até isso já me pediram. Ora para o sol estar no dia do meu casamento. Eu falei, caramba, e se não tiver sol nesse dia? E se nesse dia chover? As pessoas ficam pensando assim em várias coisas e esquecem do principal. Mas eu voltei, meu tema era esse, mas o que vocês vão fazer nesse dia de fato? E aí entrei no tema propriamente dito. Eu estou com um sonzinho aqui, um retorno aqui meio eco, hein, Rafa? Rafa, estou com um som aqui meio eco aqui, voltando aqui. Eu não sei se é o retorno que está muito alto, ou é a caixa ali. Mas eu voltando. Então eu perguntei, o que vocês vão fazer nesse dia? O que vai rolar de fato neste dia? E aí eles ficaram assim, né, me olhando. Falaram, vocês vão fazer um pacto. Casar é fazer um pacto, uma aliança. Então, naquele dia, com chuva, com sol, com vídeo sem vídeo, com foto sem foto, com flor sem flor, de branco, de amarelo ou de azul, com som ou sem som, com música sem música, naquele dia vocês vão fazer um pacto, uma aliança. Você vai empenhar a tua palavra e você vai empenhar a tua palavra. Cada um vai empenhar a palavra. E vocês vão fazer um compromisso. Vocês vão fazer uma aliança. E aquela galera que vai lá, que pensa que vai lá para comer bolo, não vai para comer bolo. Também come bolo. Bolo é consequência. Mas o papel deles principal é testemunhar essa aliança. Inclusive, Deus estará lá. Porque nós vamos invocá-lo. Deus é testemunha da aliança. Lembra lá de Malaquias? Eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Então Deus vai estar lá, quer você goste, quer você não. Casar é isso. Casar é fazer um pacto. É por isso que a gente diz que amigado com fé não é casado. Muita gente diz amigado com fé é casado. Não é casado. Amigado com fé é amigado com fé.
Casamento é quando você compromete a tua palavra, quando você faz um pacto. E eu estava explicando esse casal que até o século XVII e XVIII, os tribunais americanos e do Reino Unido também aceitavam, os juízes aceitavam denúncia, um processo onde você apresentasse um acordo verbal. Se você tivesse testemunha de que você fez um acordo com uma pessoa, qualquer acordo, e tivesse testemunha ali falando, fez mesmo, eu estava lá, os tribunais aceitavam. Claro que depois do século XVIII ninguém mais aceita nada, nem escrito aceita, quanto mais falado. Nem filmado aceita. Eu me recordo que há vários anos, acho que eu já contei isso aqui, um casal, eu contei lá no Encontro de Homens, lá no Quality, um casal. Eu contei porque eu lembrei lá, né? Porque eu era irmão de um irmão que estava lá no Encontro de Homens lá. Ele queria se separar da mulher, queria trocar de mulher, e ele veio aqui no presbitério, queria a nossa bênção para o segundo casamento dele. Mas ele casou cristão, ela era cristã, aquele esquema que você já conhece. E os dois. E finalmente a gente perguntou, mas afinal de contas, por que você quer se divorciar da tua mulher? Por que você quer casar com outra pessoa e tal? E ele, não sei o quê. A gente não se amava, a gente não se gostava, a gente não se queria. O casamento foi. Isso me foi falando tão mal da mulher. E num dado momento eu tive uma aspiração, falei assim, eu queria te fazer um pedido. Você tem o vídeo do teu casamento? Ele tem. Falei, você se importa de trazer a fita? Antigamente era VHS, né? Você se importa de trazer a fita do teu casamento para a gente assistir? E ele, não. Aí trouxe. Próxima reunião, lá vem ele com aquela fita, a gente arrumou um videocassete lá na sala do presbitério, televisão, pimba. Aí começamos a assistir a cerimônia do casamento. Imagina aquela coisa linda. Aí vem o cara todo bonitão, já lá, todo lá. Sorriso de orelha a orelha, mandando beijinho para todo mundo. Pai, daqui a pouco vem a noiva, ele faz aquele sorrisão. Rapaz, eu fiquei impressionado com o casamento, cara. Eu coloquei maior atenção, porque eu vi que era o Espírito Santo. E o pastor foi cortante, o pastor foi preciso, pensa numa palavra inspirada, cara. O pastor estava inspirado, o pastor falou tudo sobre o que era aquele momento, o pacto, a aliança e tal. Realmente o pastor foi preciso. Falei, meu Deus, que homem inspirado. Quando ele terminou, perguntou se ele queria receber, ele disse sim, mandou aquele sim bem bonito. Olhou para ela, perguntou, ela sim, os dois rindo à toa, aquele olho de lobisomem, né? Lobo mau. Querendo terminar logo a festa, ir para os finalmente. Mas ele está lá na maior alegria, maior entusiasmo, sim, sim. Em suma, terminou a cerimônia, terminou o vídeo lá, eu falei, cara, mas que momento você está ali demonstrando que algo está errado? Nenhum momento, você está super feliz. Você está querendo casar, está doido para casar. O que mudou? Como fica a tua palavra? Como fica o teu pacto? O que você falou ali? Conversando, voltando agora para a semana passada, conversando com um jovem candidato lá, jovens candidatos a casamento, eu perguntei a ele, vocês sabem o que prova um casamento? A aliança, o pacto? Interessante, a gente vai para um casamento, a gente faz uma aliança, um pacto. Promete sim, sim, sim. Até que ponto você vai ficar nessa aliança? Até que a morte nos separe. Sim, sim, sim. Vamos embora. Botou aliança. A partir dali, essa aliança vai ser provada. Na verdade, qualquer aliança é provada. Se você fizer uma sociedade com alguém para um negócio, vai ser provado. Em algum momento, essa sociedade vai ser provada. Tudo é provado na vida. E não é por acaso que na cerimônia de casamento, virou padrão, não sei quem começou a falar isso,
deve ter sido nos primórdios da igreja. Muito provável, não pesquisei, mas se algum curioso quiser pesquisar, quando é que se introduziu aquela famosa frase na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte. Porque, curiosamente, é isso que a Bíblia diz que prova a gente, os extremos. Tem gente que casa pobre, estão apaixonados, igual dois pombinhos, até ganhar dinheiro. Quando o dinheiro entra no casamento, aí vem a prova. Tem gente que não suporta, tem casamento que não passa pela prova da riqueza. E com esse casal, em especial, era uma conversa legal, porque diz assim, eu conheço, por exemplo, teu pai, tua mãe. Eu conheci esse teu pai e tua mãe, casei teu pai, e eles eram pobres. Eram, agora são ricos. Mas o pai de vocês passou por essa prova, mas muitos não passaram por essa prova. Muita gente, quando o dinheiro entra, o casamento sai. E o contrário também existe. No caso deles, eles já são ricos. Falou, vocês são ricos. Sabe que vocês aguentam a pobreza? Vamos dizer que essa guerra lá que tinha recém começado a guerra lá agora na Palestina, lá com Israel, a Ucrânia e a Rússia. Vamos dizer que essa guerra ganha uma proporção maior e chega para cá. Vamos dizer que o negócio abale o mundo. Vamos dizer que estoura uma terceira guerra mundial. E aqueles que têm dinheiro, de repente, desaparecem, porque dinheiro tudo hoje tudo é digital, né? Tudo está lá, tu pensa que tem, mas não tem nada. E aí, vamos dizer que some o troço lá, sumiu. Igual aquelas pirâmides que o cara desaparece, sumiu. Apagou aqueles bitcoins que o cara disse que está no pendrive, perdi o pendrive. Vamos dizer que, como é você pensar que tem uma economia, uma riqueza, de repente, no dia seguinte, você olha para ela e descobre que os dois estão duros, igual o coco. E olhar um para o outro e dizer, meu bem, a gente não tem mais nada. Como é experimentar isso? Vocês nasceram ricos. Vocês não sabem o que é isso. Será que vocês suportam o revés? Um casamento suporta a tristeza? E quando vem os filhos, os desafios de criar filhos, e filhos que adoecem, filhos que já nascem doentes, filhos que apresentam anomalia. Tem gente que não quer ter filho só de pensar que pode ter um filho doente. Eu conheço um irmão querido, amado, que ele não queria ter filhos porque ele temia demasiadamente ter um filho doente. E ele nasceu um filho dele com problemas, com uma síndrome. E ele falou, Franco, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Falou como Jó. Amado, e será que Deus perdeu o controle? Será que Deus não nos ensina com tudo? Será que essas coisas que provam a nossa aliança não é para tornar a nossa aliança mais forte? Ou será que tem alguma prova que é para destruir a gente? A prova vem para nos deixar mais fortes ou a prova vem para nos deixar destruídos, abatidos? O sofrimento cristão na nossa vida, só lembrando, estou só fazendo introdução aqui com vocês, só lembrando, o sofrimento que assola a nossa vida é um sofrimento para nos destruir ou é um sofrimento, como Paulo diz, somos atribulados em tudo, esmagados, moídos, passamos na moenda, mas o nosso lugar não é dentro da moenda. Não vamos ficar ali angustiados, perplexos, esvaziados, sem recurso, porque perplexo é assim, perplexo é quando parece que Deus mete um aspirador na nossa vida e tira todo o nosso recurso humano, mental, emocional, financeiro, mas tudo. Quando você fica sem recurso, você fica assim, meu Deus, como eu sou impotente. Não, você não se sente impotente, você descobre que é. Falava isso ontem para um irmão querido,
tomando um café, né? Ele dizendo, não, mas a gente tem que aprender a dependência de Deus. Eu falei, amado, aprender a dependência de Deus é doloroso demais. Porque, de verdade, aprender a depender de Deus é quando você fica sem nenhum recurso. Porque nós somos aqueles que, enquanto temos recurso, a gente gasta. Enquanto a gente está na nossa mão fazer, a gente faz. Depender de Deus é quando você não se sente incapaz, você descobre que é incapaz. É uma coisa se sentir incapaz. Acho que foi Jamê que disse, quando eu acordo e me sinto incapaz, eu durmo de novo para acordar e dizer, sou incapaz. Porque sentir incapaz ainda não é depender de Deus, porque você se sente, daqui a pouco se sente capaz, daqui a pouco se sente incapaz, daqui a pouco a capacidade volta, você fica ali. Mas depender de Deus é quando você tem clareza, revelação plena de que você é impotente, de que você depende realmente de Deus para tudo. Então, não é uma coisa simples, vai perplexo, às vezes perseguido, e às vezes, como diz o apóstolo também, abatido, porém não destruído. Então, ele diz, sei ser honrado, sei ser humilhado, né? São extremos. Você é provado em meus louvores, as curtidas, mas você também é provado em minhas vaias. Vai daí! Os dislike lá. Você é provado nas duas coisas. Quando alguém te joga no chão, você é provado, mas quando alguém te exalta também, você é provado. Em cada momento desse da vida, você se revela. Como aquela camisa que a gente fez da Virá. Você se revela no cetro, na mão, quando você tem autoridade. Você se revela com a vassoura na mão, quando alguém te dá a vassoura e diz, vai limpar. O cetro ou a vassoura te prova. Me prova qualquer um de nós. Então, são esses extremos, e o casamento não é diferente. Casamento são esses extremos da vida que vão nos provando. Quantos me entendem, pois assim, amém. Amém, amém? Então, casamento, você faz aquele pacto lindo naquele dia, que de repente você até achou que era festa só, mas não era festa, era um pacto. É aliança, essa argolinha que está no dedo aqui não é fantasia, é um símbolo de um compromisso, de um pacto feito, né? Sem começo e sem fim, sem emenda. Essa ideia da aliança, né? No dedo anelar à esquerda. Então você fez um pacto, uma aliança, e essa aliança, esse pacto, com os anos pode se tornar mais forte ou pode se tornar mais fraco. Ele pode se fortalecer um momento, mas dependendo do casal, pode até quebrar, pode até partir, pode até desfazer. Quantos me entendem? Amém? Então, independente do tema que nós estamos aqui conversando, independente, todos vocês que estão aí me ouvindo, todos os casais, ou você já foi muito provado e está cada vez mais forte, ou você está num momento de crise muito grande, com a aliança, pensando, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar esse negócio? Ou você ainda não passou prova nenhuma, está achando tudo lindo, de repente está na lua de mel, está achando tudo lindo e maravilhoso, né, achando que casamento é isso aí mesmo, essa curtida, essas flores maravilhosas. Não, como dizia, mar de rosas, não, os mais antigos me ajudam aí. Tinha uma expressão assim, não era? É mar de rosas. Tinha até uma música do The Fevers, lembra? Da época do... Zaninha já riu porque ela gostou, né, cara? Cara, eu olho para os velhos dali porque eles conhecem. Você bem sabe, eu não te prometi um mar de rosa. Lembrou agora? E também o pessoal dos bailes da época. Aqui, ó. O pessoal das comunidades. Na época era favela, agora tudo é comunidade. A pessoa começa a rir porque ia lá para o baile dos Fevers, lá ver os Fevers tocar.
aquelas calças boca de sino, né? Mandando ver. Ela levava você, né, Leico? Dora levava. Não, ele tem esse discurso, Lei. Ele disse que Dora que levava ele, coitado, é um pobre. Ela arrastava você e você ia inocentemente, né? Coitadinho, eu entendo isso. Bem, seja lá qual o teu momento, a tua etapa, ou você já foi muitas vezes provado, foram, ou vocês estão sendo provados, ou vocês ainda serão muito provados, mas eu quero te animar a dizer que toda prova vem para nos deixar mais fortes. Amém? Para fortalecer nossa aliança, nosso pacto, renovar nosso compromisso, em nome de Jesus. E não importa o teu momento, a etapa, a tua fase, se você está com Cristo, você tem muito que aprender e vai aprender. Se você se abrir para Ele, o Espírito Santo vai ministrar na tua vida grandemente. Quantos podem dizer assim? Amém. Então, ó, diga assim, amém. Amém. Você, quem está casado aqui há mais de 7 anos? Levanta a mão para ver. Não, vou começar assim. Quem está casado há menos de 7 anos? A menos. Tem menos de 7 anos? Olha lá, tem gente que é menos de 7 anos. Menos de 7 anos. Não fica tímido não, gente, com menos de 7 anos. Que coisa linda. Olha lá, tem uma galera com menos de 7 anos. Menos de 7 é aquele primeiro ciclo, né? Quando a gente fala de ciclo, irmão, já que a Bíblia, em algum momento, parece que apresenta um ciclo de tempo de 7 anos. 7 anos de vacas magras de vacas gordas, foram consumidos por 7 anos de vacas magras, lembra? 7 anos, Nabucodonosor ficou louco. Israel, de 7 anos, ele tinha que libertar os escravos dele lá, libertar aqueles escravos irmãos, principalmente, né? E quando completava 49, 7 vezes 7, entrava o ano do jubileu. Então, 7 era um ciclo de tempo. 7 anos Jacó trabalhou por Raquel, levou Lia, depois trabalhou mais 7, quase trabalhou mais 7. Se deixasse Labão, levaria ele por 21 anos, só que ele saiu com 20 anos da casa de Labão. Então, 7 é esse número. 7 anos seria fome em Israel, mas o Senhor interrompeu por 3 anos e meio aquela fome, e disse que 7 anos também seria o reinado de Anticristo. Seria agora futuro do pretérito, porque diz que Deus vai interromper o reinado do Anticristo. Se você estiver vivo quando o Anticristo tomar essa terra, você pode fazer uma conta e dizer, ele só vai ficar no poder 3 anos e meio, porque isso está estabelecido para ele. 3 anos, um tempo, mais metade de um tempo, acabou. Então, esse ciclo de vida. Então, é muito interessante você observar o teu tempo também, o teu ciclo, que tempo você está. E é muito legal também que você, dentro do teu tempo, você saiba, tenha discernimento do que você faz nesse tempo. Há tempo, por exemplo, que é de plantar. Há tempo que é de colher. Vocês dizem amém ou não? Outro dia eu caminhava com um rapaz lá em Pôr da Folha, um rapazinho, e ele, assim, muito eufórico, querendo já olhar para umas moças, dar uns tiros assim. E eu perguntei a ele, qual o teu tempo hoje? Ele, como assim, Franco? Ele falou, o que você tem? Qual o foco da tua vida? O que você tem pensado, trabalhando? E isso, a gente foi conversando. E ele é muito jovenzinho, ele estava falando daquele momento da faculdade, que ele estava definindo, estava fazendo nutrição, alguma coisa assim e tal, pá. E eu falei, cara, por que você não bota foco na tua faculdade e termina a tua faculdade? Por que você não fecha esse assunto aí, essa gaveta? Como assim? Isso vai divergir você, isso vai desfocar. Nós já vivemos num mundo que tenta divertir as pessoas, que tenta encher as pessoas de muitas coisas e tira o foco, tira até o contentamento, porque contentamento é de conter, contido, né? Contentamento é uma pessoa que está contida, que é feliz com o que tem. Nós vivemos num mundo de diversão, que abre um leque de coisas para você não ter foco para nada. Então, por que ao invés de você não ter um montão de coisa assim de janelinha aberta, você não fecha todas as janelinhas e fica com uma só? Como assim? Foca na tua faculdade, pô. Termina, é o teu tempo. Esse é o teu tempo.
Não tem problema, gente. Esse é o teu tempo. É muito importante você discernir o teu tempo. Há um tempo na vida do casal, por exemplo, que eles têm que correr atrás mesmo, vender o almoço para comprar a janta, que o pessoal diz. Porque o cara está com mais energia, está com mais força, é o tempo dele ralar mais mesmo. Ela também, os dois se empenharem mais. É um tempo, de repente, de construir coisas. O dia a gente estava falando, começando, Denise e eu, assim, a gente estava brincando, acho que com os netos, e quando a gente brinca com os netos, a gente fica logo cansado, assim, meu Deus. Deus faz tudo na hora certa, ainda bem que a gente é avô. Se a gente fosse pai, a gente estava ferrado com esses garotos. A energia, 220, tudo 220, falei, Jesus. Mas os pais são jovens, a energia deles é outra. O tempo, tu vê que é tudo um tempo mesmo, pô. É um tempo da nossa vida. É um tempo que você fica mais reflexivo. É um tempo que você está mais maduro. Tudo é um tempo. Deus vai estabelecendo os tempos na nossa vida. E é muito importante também te respeitar esse tempo. Não ter crise. Eu queria fazer um retiro, até o Geraldo se animou, depois deu uma desanimada, com os homens com mais de 50 anos, Sérgio. Estava pensando nas crises dos homens com mais de 50. Tem crises. Você não sabe? Tem. Está achando que só quem tem crise é vascaíno? Pô, tem crise. Homem com mais de 50, meu irmão, é um momento diferente da vida. Surgem novas situações na vida do cara. Com as mulheres não é diferente, mas meu foco ali no momento era começar com os homens, que estavam dando trabalho. Gente, depois de velho, começar a dar trabalho, assim, meu Deus, eu pensei que esse negócio... E surgem coisas diferentes na vida. E você vê também que tem pessoas que não deixam o tempo, não sabe trocar de fase, não identifica a mudança de ciclo e não sabe mudar de ciclo. Tem gente que não consegue dar um ponto final em algumas coisas e começar novas coisas. Tem gente que não sabe recomeçar. Tem dificuldade. Tem gente que não discerne, por exemplo, que tem que abrir mão de Ismael para ter só o Isaac. Então, tem tempo, tem hora de fechar a janela, hora de abrir a janela, tem tempo para tudo. É muito legal você discernir o teu momento, o teu tempo, e desfrutar bem dele. Se é tempo de plantar, é de plantar. Se é tempo de colher, é de colher. Você diz amém ou não? E aqui também tem isso, aqui, ó, nessa diversidade aqui que eu estou falando, tem gente que está aqui para plantar, que teu tempo é ralar mesmo. Isso quando eu identifico um casal, eu digo, meu querido, você vai ralar, rapaz. Teu tempo é esse, teu tempo é correr atrás, pô. Esse é o teu tempo, é de conquista, de trabalho, esse é o teu tempo, pô. E quando tem outros que eu digo, olha, teu tempo vai mais devagar, velho, está na hora de desfrutar. Eu já conversei com casais que eu tive que dizer, para e desfruta. Você não sabe desfrutar, quando Deus te deu, rapaz. Vai desfrutar, pô. Pega a tua mulher e açaí, rapaz. Sério? Porque tem gente que parece que acumula, e só pensa naquilo, vive aquilo ali. Eu falei, larga de ser besta, lê a Bíblia, rapaz. Deixa eu dar coisa para você desfrutar. Você nem desfruta do que tem, rapaz. Acorda, José. Vai para casa, Padilha. Você é velho também, né? Você é velho, você é do tempo duro. Você tem que acordar, tem hora que é desfrute. Tem tempo até na semana. Tu acha que o sábado foi feito para quê? Por que essa discussão em torno do sábado? É para você identificar o tempo da pausa. Porque tem gente que trabalha e acha que o trabalho é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio. O trabalho é uma bênção, mas é um meio. Mas no meio do trabalho tem que aprender a pausar. 6 dias trabalhará, no 7º... Tu acha que aquilo era o quê? Para ser sabatista? Ou Deus está falando, você tem que parar, você tem que descansar. O descanso faz parte do teu ciclo de 7 dias, de 7 anos. O descanso faz parte. De 7 em 7 anos, Israel descansava a terra. Parava de plantar, de verdade. E como é que eles viviam? Eles viviam da colheita.
E aquela colheita dava para o outro ano também, para o nono, para o oitavo, e ia embora. Aí depois voltava, depois do descanso, começava a trabalhar a terra de novo. Então tem um ciclo e tem um momento que já se pausa. De repente, teu tempo é um tempo de pausa. De repente, teu tempo é um tempo de largar o aço. E você não pode ficar parado. Tem que trabalhar mesmo com foco, dedicação naquilo que Deus... Tudo é tempo. Qual é o teu tempo? Como está o teu casamento? Como está a tua aliança? Como está a tua família? Qual é o teu momento? Deixa eu te falar algo para vocês também, que está dentro dessa introdução longa. Eu não sei como você concebe o reino de Deus. Eu não sei como é que você concebe. Mas, às vezes que a Bíblia busca explicar o reino de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o reino de Deus ele é apresentado com uma característica que não muda em nenhuma das suas abordagens. Qual é a característica? Primeiro, que o reino de Deus fala do governo de Deus, da autoridade de Deus. Amém? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando a vontade de Deus está sendo feita. Ali o reino de Deus está estabelecido. Diga comigo assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Diga de novo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós sabemos que o reino de Deus chega quando a vontade de Deus está sendo feita. Então, chegou o reino de Deus. Agora, outra característica do reino de Deus é que ele é crescente. Tanto a pedra que desmorona a estátua lá do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, é uma pedra que se torna uma montanha, como a semente que é pequenininha, como de um grão de mostarda, se torna uma árvore gigantesca. Então, o reino ele é sempre apresentado como algo que expande, que cresce, né? E na nossa vida, ele começou e começa sempre no mesmo lugar, no coração, no espírito do homem. Quando você crê em Jesus, que você confessa Jesus e você nasce de novo, de verdade, o reino de Deus está em você. Ele vem, ele regenera o teu espírito. Deus regenerar é nascer de novo. Renato, nascido de novo, regenerou você. E o Espírito Santo vem e habita dentro de você. Inclusive, quando você é batizado com o Espírito Santo, diz que do teu interior flui rios de água viva. É o teu interior que jorra, é o teu interior que... Mas esse reino que está dentro do teu coração, ele progride para a tua alma. O governo de Deus, a vontade de Deus que está estabelecida aqui, as leis de Deus que foram escritas agora nas tábuas do teu coração, não está mais em tábua de pedra, está na tábua do teu coração. Essa lei de Deus, essa lei do reino, essa lei do amor agora vem para a tua mente, para a tua alma, e começa uma luta entre o espírito e a carne para prevalecer finalmente a vontade de Deus no governo da tua alma, do teu ego, do teu ego é a melhor palavra, do teu eu. Então o reino de Deus luta para ganhar Sião, o governo do homem, o eu quero, o eu faço, o eu, minha vontade, meus sentimentos, minhas emoções, e o reino vem e expande para cá. Quando o reino expande, nós dizemos assim, se tornou um homem espiritual, parou de ser carnal, agora é um homem espiritual. A Bíblia dá vários exemplos. Agora o reino expandiu, você é um homem quebrantado, você é uma mulher quebrantada pelo Espírito, você cede, você sabe que tem uma vontade maior, você vive para fazer a vontade de Deus, você é um cristão diferente agora, você é um discípulo de Deus, você cede,
a tua alma e o teu ego agora não é mais o centro da tua vida. Você saiu do centro e colocou Jesus no centro de forma convicta, consciente, rendido. Você rendeu, você baixou tuas armas e entregou tudo para Deus conscientemente. Agora não é mais uma experiência que você teve no coração, agora você com a tua alma decide obedecer a Deus e diz, eu quero a vontade de Deus. Mesmo contrariando o que você sente, mesmo contrariando o que você pensa, mesmo contrariando a tua vontade, você quer a vontade de Deus. E quando isso acontece, nós dizemos assim, o reino de Deus agora governa essa pessoa é uma pessoa realmente presidida pelo Senhor. Só que esse reino de Deus que está na tua alma agora, ele cresce um pouco mais, ele expande e a gente começa a ver evidência no teu físico. Como assim, Franco? É real. Por quê? Porque a alma e o corpo, o homem é uma coisa só, espírito, alma e corpo. As evidências, muitas vezes, da falta de governo de Deus aparecem no corpo. Romanos 12, lembra lá Romanos 12, 1? Vamos lá ler Romanos 12, 1. Eu preciso dizer isso para vocês, senão não vai ter sentido nada do que eu vou falar depois, tá? Porque senão vai ficar tudo na área naquelas conjecturas humanas. Romanos 12. Romanos 12, Paulo vai dizer, esse é um texto muito conhecido de todos nós, portanto, irmãos, portanto é uma conclusão de Romanos 11, porque vai dizer que é dele, por meio dele, para ele, todas as coisas. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que corpo? Por que corpo? Não, corpo, porque o reino de Deus está expandindo. O teu corpo agora tem que manifestar o governo de Deus. Porque é com o corpo que você bebe, fuma, é por meio da tua língua que você fala demais, faz fofoca, é com o teu ouvido que você ouve fofoca, com a língua você mente, faz maledicência, engana, com o teu olho é que você se entrega à impureza, à pornografia, teu olho que faz isso, é teu olhão que faz isso, e o teu corpo, teus órgãos é que entrega a prostituição, a impureza. Então, é com o teu corpo que você faz um montão das coisas que... E muitas vezes, mesmo que você diga, Deus conhece meu coração, a tua vida, o teu corpo pode dizer de verdade quem governa você. Se é Deus ou se não é Deus. Se é Deus ou não é Deus. Recente eu estava com o Júnior Paulino numa situação, tratando um assunto de uma pessoa, de uma senhora, que tinha um envolvimento, não está vivendo maritalmente com o esposo, está em crise conjugal lá com o esposo, mas ela tem um relacionamento com um rapaz, e ela sabe que é errado, sabe que é pecado, mas diz, eu não consigo, ela fala isso. Mas, claro, o que evidencia é que o corpo dela não foi oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas por quê, Franco? Porque você percebe que o reino não chegou ainda no ego. Não governa, não preside a tua vontade ainda. Então, você ainda vive na carne, você ainda anda na carne. E a consequência disso fica visível. Por mais que, e ela dizia isso, não, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu sou generoso. Por mais que você diga isso, que Deus conhece teu coração, você revela que a tua alma não está quebrantada, não está rendida a esse governo que você diz que tem. Isso tudo fica muito visível por meio do corpo, né? Ele diz, oferece teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, não vivam mais conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha que coisa interessante, a transformação
que Deus opera na nossa vida também passa por uma coisa chamada renovação para que possam experimentar. O que a gente pode experimentar? Qual seja boa, agradável e eu sempre ouço músicas cantando essa ordem trocada aí, dizendo boa, perfeita, agradável. Não, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que eu experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, para que eu experimente eu preciso fazer o quê? Eu preciso entregar meu corpo no sacrifício vivo. Eu preciso experimentar uma renovação da minha mente. Eu preciso ter uma mente renovada. Uma mente renovada, não uma mente escrava, mas uma mente renovada. E essa mente renovada, ela se dá por meio da palavra de Deus. O Robson estava começando aqui falando sobre isso. Cadê Robson? Robson, sumiu? Está trabalhando? Está atuando, Robson? Então, Robson, ele começou aqui a nossa reunião falando justamente sobre a palavra de Deus, a importância da palavra. Mas, assim, a palavra de Deus é que renova, é que transforma, a palavra vem limpando, vem lavando. Quando o cristão perde contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, perde contato, ele está, porque ele recebe tanta informação, é tanta coisa, tanta informação, que ele fica, a mente fica confusa. Às vezes ele pensa até que está tomando decisões certas, fazendo as coisas certas, mas é tanta informação que ele não tem a palavra que limpa ele. Então é muito comum, interessante que nessa conversa com o Júnior, com esse grupo de pastores, essa irmã, eu falei assim, eu falei para ela, é interessante, quando eu ouço a senhora, eu percebo que a sua mente é mundanizada. E aí, depois da reunião, os pastores falaram comigo, essa senhora mora num condomínio de luxo, na cidade tal, e ela, nesse condomínio de luxo, as amizades dela são fúteis. São aquelas mulheres fúteis, aquelas ricas fúteis. Então, imaginei que aquela aproximação dela, aquela amizade dela com aquelas mulheres fúteis, aquelas bobagens todas, falando um montão de bobagens. Imagino hoje o que é a conversa de futilidade, né? Imagina a conversa de mulher fútil, falando em academia, por que vai malhar, por que quer ficar saradinha, tal, pá. Imagina quanta futilidade não tem nesse ambiente, de verdade, estou falando sério. E em vez de plantar as coisas, a pureza, o que é puro, o que é santo, começa a falar um monte. E a mente da pessoa, como é que fica uma pessoa, um crente mundano? E ele diz, para não viver conforme os padrões deste mundo. Deste mundo. São exatamente os padrões desse mundo que vai fazer você não querer ter filhos quando você casa. Quando um casal não quer ter filhos, eu sei que ele está mundanizado. Eu sei que ele está mundanizado. Por quê, Franco? Porque não é a vontade de Deus. Simples. A boa, agradável, a perfeita vontade de Deus é que você case e tenha filhos. Eu creio, inclusive, que um casal que quer ter filhos, está casado, quer ter filhos, e não tem filhos por alguma questão, por exemplo, eu casei, nós passamos os primeiros anos sem filhos. Foi muito interessante, a minha experiência com filhos foi muito interessante. E a gente reparte isso, e nós já vimos vários milagres na vida de vários casais com relação a isso, vários milagres. Foi uma coisa muito simples. Eu, embora incrédulo, via o estilo de vida que nós tínhamos, eu falei, filho agora vai ser terrível. E mesmo quando Denise não evitou filhos, não vinha filhos. E Denise já estava naquela frustração de uma menina, embora novinha, coisa interessante, né? Novinha, ela queria filhos, mas já estava naquela frustração de não ter filhos, de fazer exame, dar negativo, de ficar triste, de ficar para baixo. Então ela vivia esse drama. E eu, novo convertido, lendo a Bíblia, devorava a Bíblia, eu só fazia isso, porque eu cancelei tudo na minha vida e mergulhei na Escritura. Uma coisa muito interessante, um dia, lendo a Bíblia, deparei com o Salmo 113. Lendo, todo dia lia. Ia lendo para o quartel, voltava lendo para o quartel, os intervalos que tinha no quartel, lia a Bíblia, de noite, Bíblia
sábado Bíblia, domingo Bíblia. Eu queria ler a Bíblia, eu queria entender a Bíblia. Eu queria saber o que Deus pensava, o que Deus tinha para me falar. E eu fiquei impactado no Salmo 113, versículo 5 em diante. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! É o Senhor que faz. É o Senhor que levanta você do pó. É o Senhor que tira o solitário para viver em família. É o Senhor que faz a mulher estéril viver em família e seja alegre mãe de filhos. Quando eu li isso, eu fiquei impactado. E foi até engraçado que eu chamei Denise para conversar e eu não lembrava mais onde estava. Eu li, Denise onde, Franco? Denise com sono já, coitada. Estava de noite. Eu li, peraí, comecei a ler os salmos quase todos para ela, salmo. E está aqui, Denise. Franco, está onde, Denise? Foi uma noite, eu não esqueço. Até que eu achei, meu Deus, está aqui de novo. Aí aprendi a subrayar, aprendi a sublinhar os textos. Porque eu falei, agora eu entendi por que crente rabiscava a Bíblia toda. Falei, por que os crentes rabiscam? Porque tem que lembrar depois onde está o negócio. E achei, e li, nós lemos. E pela primeira vez na vida, nós oramos juntos. Eu lembro, a caminha ao meio, Denise ajoelhado de um lado e ajoelhado do outro. Nós oramos, fizemos uma oração juntos de novo, convertido. E falei, Senhor, nós acabamos de ler aqui que esse negócio de dar filho é contigo. E nós queremos exatamente isso, filhos. De 2 meses depois, Denise se sentiu estranha, acho que atrasou a menstruação, ela pode contar isso melhor do que eu. Foi fazer exame, a médica disse que não era nada. Eu falei, você está grávida. Mas a médica disse que não estava grávida, que estava inchado, útero. O que ela falou? Eu falei, teu útero está inchado, que está grávida nada. Tal. E eu falei, você está grávida. E eu falei, pode fazer o exame, você está grávida. Eu contrariei a médica. Acho que eu tenho problema com o médico até hoje por causa disso, né? Mas não espalha, não. E aí eu falei, você está grávida. Não, a médica falou que não, mas você está grávida. Cheio de fé. E ela fez um exame, e eu lembro que eu cheguei do quartel em casa, e ela deu negativo. Eu olhei para ela, mentira. Se deu negativo, pode fazer outro, que você está grávida. Ela deu aquela risadinha, eu falei, mentira, turma, você está grávida. E ela estava grávida. Foi assim, nossa primeira filha, Débora. Anos depois, a gente estava numa reunião, 4 anos, anos depois, mas 4 anos depois, a gente estava numa reunião na casa, e uma irmã levantou e profetizou para Denise, olha, você vai ter outro filho. Assim diz o Senhor. Você vai ter outro filho, disse que era menino, disse que quando esse menino chegar na tua vida vai dar uma reviravolta. E assim que se cumpriu a palavra do Senhor. E quando eu pensei, eu sei que a expressão criando filhos para Deus, diga, criando os filhos para Deus, diga. Isso, no primeiro momento eu pensei assim, os nossos pais, quando eu digo pais, os antigos, no meu tempo, diziam assim, eu crio filho para o mundo. Eu sei que eles não pensavam de maneira ruim, eu sei que eles não estavam dizendo, eu crio filho para o mundo, não, eu quero jogar meu filho, não. Quando eles falavam, eu crio filho do mundo, pensando assim, eu crio filho para encarar o mundo, para ser lutador, para vencer, para trabalhar, eu crio filho para enfrentar o mundo. Eu sei que era isso que estava no coração deles, mas eu achei essa expressão ruim, cria filho para o mundo. Então, a gente cria filhos para Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Então, assim, a partir desse momento, nós não tivemos dúvida. Número 1, que filho é Deus que dá mesmo, é a herança dele. 2, outra certeza que nós tivemos assim plenamente, que
nós criamos filhos para Deus porque é herança dele. Então nós vamos, em algum momento, apresentar a Deus esses filhos. Irmãos, eu poderia contar para vocês quantos milagres nós já provamos de casais que não tinham filhos com 10 anos, com 11 anos. Acho que o casal com mais tempo foi 17 anos sem filhos e Deus fez o milagre dando a eles filhos. Filhos. Amém? Tem história de irmãos que adotaram 1 ano, 2 anos depois ficou grávida. Então, é tudo que Deus foi fazendo, inclusive no meio da igreja aqui e outros lugares, coisas que médicos dizem impossível. Médico, impossível. Deus, é possível. Deus, é possível. Várias histórias em vários momentos, mas eu queria dizer isso para você. Quem casa e pensa, não quero filhos, pode ter qualquer argumento. Eu vou dizer, teu argumento é mundano. Essa não é a vontade de Deus. Ou seja, a autoridade de Cristo ainda não está plena na tua mente. A tua mente ainda não foi renovada. Não foi renovada. Você precisa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sexo na vida do casal, ele cumpre pelo menos 3 papéis. É o sexo que faz a aliança do casamento ter validade, ele valida o compromisso, o pacto. Lembra do pacto? Após o pacto, lua de mel, para consolidar, o sexo vocês se tornam uma só carne, você valida. Se você fizer o pacto e não tiver sexo com a tua esposa, você não tiver sexo com o teu marido, vocês não estão casados, nem diante da lei humana. Você pode ir lá e anular aquele casamento que não tem valor, porque o sexo é o que valida. E também com Deus assim, serão os dois uma só carne. O sexo também procria, está ali para procriar, para dar filhos para você. É toda essa guerra de ideologia de gênero aí, em vários momentos alguém usa o seguinte argumento: se você colocar numa ilha 2 homens, chega lá, vai encontrar 2 esqueletos, depois 2 mulheres, vai encontrar 2 esqueletos, como assim? Sei que são mulheres. Eles brigam agora, tem gente até que de repente tem esse argumento e nem acredita que deve ter filhos. Então, eu podia fazer uma brincadeira de mau gosto, eu coloco lá um casal lá na ilha, mas um casal que não quer ter filho daquele lá, e com 2 caveirinhas lá, acabou. É igual. Um casal que não quer ter filhos é igual um casal homossexual, que não vai ter filhos. Pô. Então, não cumpre o propósito. Então, a hora que tu abrir a boca para defender esse argumento, você tem que abrir a boca crendo também que o plano de Deus é que tenha filhos. Pô. Senão, é mais um argumento vazio. É mais um argumento para você combater a ideologia do outro. Uma coisa tola. Quantos me entendem? Amém? Então, assim, em primeiro lugar, filhos é um plano de Deus. Deus é que faz a mulher estéril viver em família. Quando você lê na Bíblia, as mulheres estéreis, quando queriam filhos, iam para Deus. E naquele tempo, só para você entender, naquele tempo não, até 1700 de alguma coisa, não me lembro precisamente a data, até o ano de 1700 alguma coisa, ninguém sabia que a mulher também participava ativamente na concepção. O que era o filho? O espermatozoide era um homenzinho, era um bonequinho. Põe. Se você estudar, ver arte, principalmente as artes, desenhos, espermatozoides, os homenzinhos. Os filósofos falavam sobre isso. O que eles achavam que era a mulher? Era um receptáculo. E o que a mulher fazia, esse receptáculo fazia? Ela definia sexo, então se nascesse mulher, ela era culpada. Ela matava o sêmen, então se fosse estéril, a culpa era dela. Se abortasse, era ela, tudo era ela era culpada. E daí os caras tinham 1, 2, 3, 4 mulheres, às vezes 1000 para garantir o negócio. Salomão, né, teve 1000 mulheres. 700 esposas, 300 concubinas. Porque os caras já pensavam que a mulher era apenas um receptáculo. Então, botando sêmen em todas elas na cabeça. Isso por muitos anos foi assim. Então a mulher carregava todas as estigmas. Mas a Bíblia diz que Deus faz ela ter filhos.
Amém? Em toda e qualquer situação. Se o problema está no homem, se o problema está na mulher, se o problema estiver, Deus vai lá, coloca a mão. Eu podia contar para vocês várias histórias. Várias. Mas vou contar uma. Um casal de chilenos me pega no aeroporto, e a gente está indo para casa, já casados há muitos anos. E aí, no carro, mais uma vez, a gente conversando, e mais uma vez eles falam sobre filhos. Poxa, Franco, a gente queria filhos e tal, pá. E eu não sei, minha aspiração. Eu sempre viajo com alguém, mas eu não me recordo quem estava comigo nesse dia. E me veio a aspiração e eu falei, olha, amado, lembrei de uma conversa de Denise, lembrei de uma fala de Denise, embora a Denise não é do tempo dos receptáculos, mas ela dizia que o útero é uma terra. O útero tem que ser um lugar abençoado. Denise sempre teve assim muita força na palavra, assim, muito confronto com mulheres que se entregam ao adultério. E ela falou assim, Franco, eu acho que o caso da mulher ainda é mais grave que o do homem. Eu falei, por quê, filha? Adultério? Não, mas é porque a mulher, ela, além de adulterar, ela recebe o sêmen de outro. Ela contamina a terra dela. Eu acho que eu estava com essa conversa com eles na mente, e eu falei assim para ele assim, olha, eu vou te dar um conselho. Sexo, Deus está presente nele. Deus está presente na vida sexual. Deus não fica na porta e você entra no quarto para fazer sexo. Deus está presente, Deus está ali, você é templo do Espírito Santo. Então, aí eu tive uma experiência também, muito especial. Denise doente, e nós nos relacionamos, eu orei por ela, ela foi curada. No relacionamento. Eu tive que quebrar toda minha religião para fazer isso. Porque como é que o cara ora no ato sexual? Parece uma blasfêmia, né? Mas qual o problema se você não está pecando? Você não ora na hora que você come, você não conversa com Deus na hora que você toma banho? Ou você, na hora que você defeca, você não pensa nem em Deus com medo de blasfemar? Tem gente que, inclusive, quando está sentado no trono, ouve Deus. Parece que Deus conversa contigo sem nenhum escrúpulo, quando você está sentadinho lá. Deixa balançando a cabeça, porque sabe que ouve Deus no trono, né? Estou escandalizando outros, mas tudo bem, tem gente que me entende. Escandalizo uns e outros me suportam. Então, eu falei isso para ele. Ele chegou em casa, começando com a mulher foi constrangida. E ela falou, eu quero te contar um pecado. E contou que um período, quando eles estiveram brigados, separados, ela teve um caso extraconjugal. E ele então, os dois chorando, ele também confessou as misérias dele, os dois chorando mutuamente, se perdoaram mutuamente, e eles se relacionaram, e ele orou com ela. E são pais de 3, agora são adolescentes, são lindos os filhos dele. Lindos. 2 meninas e um menino. Deus opera de muitas formas. Você pode dizer amém ou não? Mas tudo começa também quando a mente, a alma se rende. Quando a alma se quebranta. Quando você quer viver a vontade de Deus. Quando você não quer viver a vontade de Deus, aí esse tema é um tema que para você é insignificante. Quando a Bíblia... Está me ouvindo direitinho? Quando a Bíblia fala que nós devemos criar filhos, a Bíblia diz que a gente deve criar filhos. Efésios 5:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Diga comigo, criar filhos na disciplina e criar filhos na admoestação do Senhor.
O que significa criar filhos na disciplina e criar filhos na admoestação do Senhor? Não sei se alguém já parou para pensar, Franco, o que é criar filhos na disciplina e demonstração do Senhor? Porque nosso trabalho é criar filhos, mas a gente tem que criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não vou te dar uma aula sobre isso agora, porque eu quero até, inclusive, que você compre um livro, né, cara? O que vocês acham, comprar um livro? Mas eu quero dizer de uma forma simples assim para você. Existe um trilho para você criar seus filhos. Um trilho. Quando fala disciplina de mostrar, tem um trilho. Um casal que tem filhos e acha que vai deixar os filhos a lá Bangu. Desculpa que moro em Bangu agora, mas isso é uma gíria antiga. Os banguenses aí, não fica magoado não, nem os vascaínos, por favor. Assim, a lá Bangu é uma gíria antiga. A lá Bangu não pode dizer assim, você está de largado esse troço. Quem é desse tempo do Alabangu? Pô, tem gente que lembrou. Alabangu. Então, os Campo Grandenses falam assim, isso é desse tempo. Mas então, tudo que era Alabangu era largado. Então, mas o cara deixa assim os filhos ao léu, à deriva. Assim, pô, vai, cara, vai. Ô, Franco, nem adianta falar para o meu filho, porque ele é incrédulo. Quando ele se converter, ele se acerta. Não tem pai que pensa assim. Que pensa que os filhos não precisam de norte. Não, deixa eles à vontade. Um dia que eles se converterem, as coisas acontecem. Incrédulo mesmo não adianta. Ele está escravo do pecado. Eu vou falar, ele não pode obedecer porque ele é escravo do pecado. Está vendido ao pecado. O que eu vou dizer para ele? Que lei que eu vou dar para ele? A lei é um aio. É um guia. Qualquer filho precisa de norte. Existe uma diferença entre filho sem norte e filho com norte. Qual é a diferença, Franco? O filho sem norte, se ele cai e levanta, vai para onde? Não sabe nem para onde ir. Quando o filho tem um norte, ele sabe para onde ele tem que ir. Pô. O filho tem um norte. O filho pródigo voltou para a casa do pai porque ele sabia que tinha um pai lá esperando ele. Ele tinha a casa do pai, era uma referência para ele. Pô. Ele fez uma comparação. Na casa do meu pai é muito melhor, pô. É a casa do meu pai. Então ele tinha uma comparação. Ele podia pegar a casa do pai, tudo que ele viveu e comparar. Fazer um balanço, poxa, eu sei onde tudo é diferente. Eu sei onde tudo tem outra forma. Como que os nossos filhos irão se decepcionar com o mundo sem norte? Sem saber que tem algo melhor. E aqui, amados, aqui traz para nós um peso muito grande. Por quê? Porque não é só ser informado. Nossos filhos precisam ver. Eles precisam viver numa casa que tem norte. Por isso que eu digo que passa tudo por nós. Ele precisa ter uma comparação clara. Na casa do meu pai, como era. Não era aquela, que eu também vou ser desse tempo, faz o que eu falo, mas não, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Conhece essa expressão, né? Conhece essa expressão ou não? Os antigos do meu tempo falavam, cala a boca, moleque, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Então, cara, ele fumava, mas não queria que você fumasse. Ele bebia, mas não queria que você bebesse. Ele falava um monte de palavrão, mas quando tu falava, cala a boca, moleque! Vai falar! Tu ouvia palavrão o dia inteiro. Na hora que tu repetia o palavrão, tu levava ainda um chabão na cara ainda. E a lei era, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. A hora que você sai debaixo desse jugo aí, tu faz o que tu quiser e acabou. E não tem referência de nada. Então não é ensina o teu filho o caminho, é ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Assim que tá, é no caminho. Você ensina mostrando. Então, ensinar o filho, criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor é criar o filho com norte, mas o norte visível. O norte que ele vê. Algo que ele possa pesar e fazer conta.
Porque você não tem garantia alguma de que teus filhos de verdade irão para onde você deseja que eles sigam. Só o Senhor pode fazer isso. Você pode dizer amém ou não? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Qual é? Nós temos que dar norte para essa galera. A gente precisa ter um trilho. Eles precisam conhecer a disciplina e precisam conhecer a demonstração do Senhor. Você pode dizer amém ou não? O que eu pensei em escrever nesse livro? Eu pensei, porque o pessoal pensa, livro de criação de filho, vou ensinar sobre a vara, os 5 nunca com a mão. Não. Isso aí os irmãos já sabem. E tem pai que nem aplica porque não acredita. É até humanista que ele não vê resultado nisso. Se o cara que tem uma mente humanista, ele não adianta, ele vai ler a Bíblia e vai fazer outra coisa. Eu sei porque eu sou pai de 2 filhos. Entendeu? E quando essa doutrina chegou entre nós, a Débora ficou 3 anos sem ser corrigida. Daniel já nasceu no regime da vara. Já nasceu outro regime, tinha mudado. Mas a Débora para corrigir Débora foi um negócio. Né? Difícil. A mulher que era garota, além de ser garotinha, a mente funcionava diferente. A mente não estava renovada. Mas a proposta, eu pensei, eu não vou escrever sobre isso. Então o que tu vai escrever, Franco? Eu vou escrever sobre valores que toda família precisa ter. Valores que a família precisa ter e viver. Se ela tiver e viver, se ela entender aquele valor, que tem valor, de fato, ela vai impactar os filhos e quem tiver na casa. Quem estiver na casa. E são valores que eu vou tocar aqui só para você refletir antes do almoço. E vou terminar mesmo, no horário do almoço que eu quero terminar. Eu falo sobre o valor da mansidão. O que é mansidão, Franco? Rapidinho. Mansidão é a virtude que te permite ser guiado, conduzido. Quando você corrige teu filho, você busca nele mansidão. Se ele não pode ser guiado e conduzido, ele jamais será levado pelos caminhos que Deus quer conduzi-los. Então, mansidão, manso, e é difícil, por quê? Porque você, com mais de um filho, tu vai descobrir uma coisa. Um pode ser aquele filho rebelde que dá coice, que você já olha e diz, que filho rebelde. E o outro que tem uma cara de obediente. Calmo, sereno e tranquilo. Mas mesmo uma hora que você contraria, ele nem briga. Ele empaca igual um jumento. E não vai? A gente chamou isso de rebelião passiva. Tem rebelião ativa e rebelião passiva. No nosso caso, a gente tinha Débora ativa, que quando se rebelava, estava rebelada, e Daniel, para descobrir a rebelião de Daniel, era difícil. Mas eu ficava de olho naquele absurdo. Falar, cara, eu tenho umas histórias com o Daniel assim, muito interessantes, cara. Eu lembro que a gente estava ali em Campo Grande, e a gente tem uma conversa, olha, pode olhar tudo, não pede nada, porque criança é com cima de querer pedir coisa, mas quando você está duro, sem sentido, né, criança, você é duro e criança pedindo, não é? E criança gosta de pedir tudo. Eu lembro que a gente passou numa vitrine ali em Campo Grande, ali, e ele pediu alguma coisa, mas a gente já tinha combinado. Não pede, olhar é possível. Ficar em cima pedindo, para com isso, pô. E aí, eu acho que ele encrespou com alguma coisa que ele viu. Eu falei, Daniel, nem vamos conversar sobre isso agora, não tem sentido. Ele era bem pequenininho, não me lembro que idade tinha. Eu sei que a gente foi atravessar por aquela rodoviária de Campo Grande ali, eu estendi para dar a mão a ele, cadê a mão dele? Aí eu fui e agarrei a mãozinha da criança, e eu fui apertando, ele querendo tirar a mão da mão, mas sem gritar, sem fazer estardalhaço, sem nada, rebelde, ele é aquele rebelde assim, sabe? Mas não fazia estardalhaço. Mansidão
essa capacidade de ser guiado, de ser conduzido. É curioso que nesse dia eu tinha que conduzir, tinha que atravessar a rua com ele. E o bicho brabo, empacado, igual o jumento. Quando o jumento empaca, filho, e você está arriscado a levar até com esse, tenta empurrar um jumento empacado. Tu fica lá no sertão, lá olhando que jumentinho, tudo animal mansinho, né? Pensa que é manso, vai. Então tem gente que é assim, que é rebelde e passivo. Tem discípulo que você conversa com ele, ele entende tudo, não faz nada. Não tem gente que você conversa e diz assim, agora vai, parece até samba de baiano, agora vai nada. Vai coisa nenhuma. O cara fala, parece que entrou, o irmão até me perguntou ontem, o irmão querido, Silvio está ali, falou, e o irmão recebeu essa palavra, Silvio, eu não sei, eu nunca sei, Silvio. Falei, Silvio, eu nunca sei quando alguém recebe uma palavra de verdade. Aí expliquei-lhe o processo todo. O que é alguém de verdade receber uma palavra? Que a pessoa pode fazer cara maravilhosa, até chorar. Júnior até lembrou de um caso que a gente tratou, que a irmã chorou. A gente saiu com uma sensação, tipo, agora vai nada, cara. Puxa vida. Daqui a pouco a irmã está lá de novo na mesma coisa. Não vai, não entra. A palavra, como é que alguém recebe? A gente corrigiu na expectativa de que Deus produza arrependimento. O arrependimento, inclusive, quem dá é Deus. Mas imagina que você não vê valor na mansidão. Ah, como assim, Franco? Para a tua própria vida. Olha o dedinho. Porque como ensinar a mansidão a uma criança quando você não é manso? Quando você não se deixa guiar pelo Espírito Santo? Como é que se espera que alguém aprenda a mansidão? Tem que ser manso, garoto! E você faz o que quer. Faz o que dá na telha. Não fica uma coisa, não parece aquela coisa dos antigos, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Não parece? Quando você diz, seja manso, eu te corrijo, meu filho, vamos orar agora, vamos orar, porque eu te corrigi para você ser manso. Papai do céu, fala comigo, meu bem. Papai do céu, então, eu pequei, eu desobedeci papai, agora me dá mansidão. Como é que Deus ouve esse negócio? Que coisa mais estranha. Eu fico imaginando Deus ouvindo essa oração. Você quer que teu filho viva algo que você não vive. Você sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Tu sabe que teu filho em algum momento vai olhar e vai dizer, meu pai é um hipócrita. E vai olhar e vai dizer. Vai pensar e vai dizer, meu pai é um hipócrita. Por quê? Porque ele queria que eu vivesse coisa que ele não dava nem valor para aquilo. Qual é o valor da humildade? Qual é o valor da humildade? Ah, Deus dá graças humildes, Deus existe soberbo. Mas quantas e quantas vezes Deus prova o nosso coração, em vez de brotar humildade, brota orgulho. Quantas vezes? Quantas vezes? Você sabe como um pai e uma mãe ensinam humildade para um filho legal? Mais do que a vara. Mais do que a vara. É na capacidade que você tem de pedir perdão aos teus filhos pelos teus erros. Eu já ouvi filhos dizer assim, meu pai nunca está errado. Meu pai nunca pede perdão. Eu nunca vi meu pai pedir perdão na vida. Você já ouviu isso alguma vez? Você já ouviu? Eu já. Apacentando alguns casos, alguém diz assim, Franco, meu pai crente, olha, meu pai, estou há tantos anos com ele, eu não me lembro, eu não tenho memória do meu pai pedindo perdão por nada. Não tenho memória. Até quando ele erra, visivelmente, ele sai dali sem pedir perdão. Pedir perdão é humilhante. Pedir perdão é humilhante.
é difícil pedir perdão. O que você acha? Sim ou não? É difícil ou não? Você já viu que tem gente que não gosta de pedir perdão e começa a fazer uma coisinha para dizer assim, está tudo bem? Eu tratava isso com Denise. Rapaz, Denise tinha uma dificuldade, bichinha. Ô, bichinho. Não, e ela fazia assim, quando ela via que pisava na bola, começava a fazer carinho. No início eu deixava. Eu falei, ela deve estar arrependida, ela viu que pisou. Um dia, o Espírito Santo me confrontou. O Espírito Santo, você não vai ajudar ela, não? Como assim? Não vai ajudar. Ela está fazendo isso para não ter que pedir perdão. Ela começa com essa lambisgoia toda aí. Aí vem. Ela não quer dizer que errou. Porque isso é humilhante. Ajuda ela. Recebe o carinho, mas diz, meu amor, o que você quer dizer? Eu falei, com a boquinha agora. E os filhos é igual. São valores. São valores que nós precisamos buscar para a nossa própria vida. Aí eu escrevo sobre humildade, vida na luz. Por que vida na luz? A gente fala muito de vida na luz, irmão. Essa igreja só fala de luz. Amado, sem luz não há comunhão. Se andarmos na luz, eu digo para os irmãos, a casa é um ambiente ótimo para a igreja, mas não está escrito, se andarmos na casa, temos comunhão. Está escrito, se andarmos na casa, temos comunhão uns com os outros, o sangue, está escrito isso? A casa é um ambiente maravilhoso, mas você pode andar em casa e não andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso envolve a família. Envolve a família. Se você está na estrada há muito tempo, você já deve ter visto várias vezes como o pecado destrói uma família. Como o pecado gera desarmonia numa casa. O que acontece quando você abre a porta para as trevas? Quando você começa a criar demônio no aquário da escuridão lá do teu quarto. É horrível. Quebra a harmonia da família. A falta de luz quebra a harmonia. E a luz é uma prática. Eu falava para os homens outro dia lá no encontro, falei, como? Me diz, meu irmão, você que tem senha para tudo, que tua mulher nem sabe quem é você. Você é um misterioso. Lobo solitário. Falando com os homens. O cara, como é que você espera ter comunhão quando você não anda na luz, quando tua mulher não sabe quem é você? É um mistério sempre. Doutor Mistério. Cara, tem que ter uma vida transparente, honesta, na luz, E isso é o ambiente, esse é o ambiente da comunhão. E falo sobre a vida na luz. Diga comigo, unidade. Diga, unidade. Para ter, como dois andarão juntos? Não. Uma casa dividida não subsiste. Como é que você espera que teus filhos sejam guiados quando você e tua mulher ficam o tempo todo? Cara. E os garotos, quando veem isso, eles deitam e rolam. Por que eles deitam e rolam? Porque eles sabem quando eles têm que falar com o pai. Isso meu pai vai dizer sim. Pai, E eles sabem quando tem que falar mãe. Eles sabem. Eles sabem a divisão, eles sabem o que é mais favorável para ele do lado de lá e o mais favorável do lado de cá. Só que uma casa dividida não subsiste, Antes de tratar com o filho, tem unidade com teu marido, com tua esposa. Senão não vai. Não vai para canto nenhum. Não subsiste. Está escrito, não subsiste. Antes de tomar qualquer decisão com os filhos, senta, confabula, ora, faz o teu presbitério lá em casa. Tem unidade, decidiu ter unidade, chama os filhos, é assim, acabou. Desse jeito. Aí os caras não vão encontrar nada para minar. E olha que tem criança que é tão sem vergonha, às vezes adolescente mais sem vergonha, que ele às vezes tenta até jogar um contra o outro para ver se o negócio racha e ele fica bem.
Infelizmente, eu já vi filho que gosta de pai rachado com mãe. Que ele ganha força quando eles estão rachados. É um negócio da carne. Joga até um contra o outro. Estou falando sério. Falei da importância dos testemunhos. Como assim testemunho? Foi aquele testemunho da fé? Não só não, da história mesmo que você conta. Os testemunhos. Você que hospeda a gente em casa, você tem a oportunidade de você levar para a mesa. Inclusive, mesa é uma coisa importante, tá, amados? Nada de pegar o pratinho e ir lá ver televisão, aquela coisa viciante que os brasileiros têm. Aprende a cultivar a mesa. E quando você tem hóspede em casa, quando você tem irmãos em casa e tem gente à mesa, teus filhos vão ouvir riquezas. Vão ouvir testemunhos maravilhosos, serão edificados. Aí eu falo desses valores que tem nos testemunhos. Que não é você falando, é outra pessoa contando as experiências que elas têm com Jesus. Vi isso na minha casa e vi isso na casa de várias pessoas que aproveitavam quando nós estávamos também sendo hospedados ali. Os caras já provocavam, chamavam a família toda. Isso no Chile, então, é uma aula, porque os irmãos chilenos nos ensinaram, inclusive, a prezar pela mesa, a ter comunhão à mesa, até por cultura eles amam a mesa. Exemplo, nem precisa falar nada, né? O valor que o exemplo tem. Aí escrevo também sobre o valor do exemplo. Aí escrevo sobre o valor das palavras. As coisas que você fala. O poder que há na língua. De abençoar, de amaldiçoar. O poder que as palavras têm de levantar e derrubar uma pessoa. O poder das palavras. Então eu falo desse valor que as palavras têm. Dedico um capítulo às palavras. Depois, pego carona naquela reunião que a gente fez aqui, ser para fazer. Aquele que, Sérgio, pais discípulos que fazem discípulos. Pais que escolhem ser discípulo para poder fazer discípulo. Não tem pai que não erre. Não tem mãe que não erre. Não tem. Nós erramos, amados. E como discípulos de Jesus, nós temos um caminho sempre para andar. Comunhão com Deus, precisei escrever um capítulo lá no finalzinho, eu falei, não, tem que deixar claro da comunhão com Deus. Por quê, Franco? Porque tem gente que pode ler tudo e falar, agora eu vou fazer. Não, amado, tu não faz nada sem Deus. Ele mesmo disse, sem mim, nada vocês podem fazer, não pode nada. Então, por mais que você saiba tudo, sem Ele, você não faz absolutamente nada. E aí, não vou contar aqui os 2 capítulos finais, vai ficar surpresa, o 15 e o 16. É assim que termino o meu livrinho, criação, criados, né? É criando filhos para Deus, não é nem criação, mas é mais uma ideia de paz. Quer que a gente ore por quê? Tá bom. Vamos orar. A gente vai orar. Antes de orar pela comida, Sérgio está trazendo aqui uma carga para nós orarmos pelas pessoas que querem filhos. Tem um casal em Cataguases, esse é um casal também de muitos anos, né? Marcos e Ângela, eu acho que já tinha mais de 10 anos, com certeza, não sei se mais de 15 anos, sem filhos. E foi muito interessante quando esses irmãos nos hospedaram lá em Cataguases, das primeiras vezes que a gente ia a Cataguases, os irmãos que ficavam na casa desse casal diziam assim, que casal maravilhoso, foi um casal hospitaleiro, que casal bom e tal. E eu falei, amados, que coisa linda, realmente esse casal é lindo. Eu dava aquela força, ele falou assim, tem uma coisa interessante, eles querem filhos e não têm filhos. Eu falei, então vamos orar. Mas no último dia, na hora de ir embora, ninguém orou pelo casal, nós estávamos nos despedindo, a van estava esperando a gente lá de fora para ir embora, e eu falei assim, amado,
A van está aí, nós vamos embora. Muito obrigado por tudo, tal. Bem, você nos hospedou aqui. O povo está maravilhado aqui, falando muito bem da tua hospedagem. E eu queria te falar que sempre tem uma bênção para quem hospeda. Vocês querem uma bênção? E eles, rapaz, aquilo me desafiou tanto. Ele tomou uma palavra assim: nós queremos uma bênção. Eu falei: o que vocês querem? Ele falou: filhos. E agora? Eu falei: é filhos que vocês querem? Então, é isso que nós vamos pedir a Deus para dar para vocês. E aí tem um casal assistindo. Bruno e Rita. Rita é irmã de Marcos. Aí Bruno, aquele mineiro saboadinho, falou: rapaz, se Deus der filho para Ângela e para Marcos, eu vou vincular com essa igreja. O Bruno e Rita, o Bruno é um dos pastores dessa igreja hoje, em Cataguases. É um dos pastores. Ele falou: eu vou vincular se Deus der filho, porque Deus não deu um, não, Deus deu 3 filhos para eles. E se eles contarem como foi cada parto, cada nascimento, vocês ficam maravilhados, como Deus faz. Então nós não vamos terminar e almoçar sem orar por casais que querem filhos. Não fico vendo, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé? E eu quero chamar, assim, se tem alguém que tem orado a Deus, pedido a Deus filhos, é um tema de fé, amado. Por acaso, nós mencionamos isso aqui. Você sai do teu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você deseja de Deus esta bênção. Se você deseja, eu quero filhos, pode vir. De boa. Tem mais alguém? Pode vir. E eu quero fazer um pedido também. Qual é? Aqueles irmãos que milagrosamente receberam filhos de Deus. Tem gente que experimentou nos últimos anos o milagre de ter filhos. Quem tem aqui que provou? Você vem aqui impor as mãos sobre esses irmãos. Você que recebeu esse dom na tua vida. Você que pediu a Deus filhos e Deus te deu filhos. Eu queria que você viesse aqui e orasse por esses irmãos, por esses casais que estão aqui. Nós vamos orar junto com você, mas é importante você também. Você recebeu, você dá. Sem vergonha, sem medo, na fé que Deus é que pode fazer tudo. Deus é o Deus dos impossíveis. Esse moço que vai casar fora do Brasil, eu comecei minha conversa justamente dizendo isso para ele. Você é um milagre, você responde a oração. Porque tua mãe já estava casada, teus pais estavam casados há 7 anos sem filhos. Tua mãe com a doença que os médicos falaram, não tem como curar. O caso dela é impossível. E o dia que teu pai me ligou, triste, falando que a última palavra, o médico especialista falou que não pode mais ter filhos, é impossível. Eu falei, agora você vai ser pai. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque agora teu dinheiro não resolve mais nada. Agora você vai ser pai. Esse moço que vai casar, esse moço que eu contei a história aqui. Eu falei, você nasceu assim. A tua mãe precisava que você nascesse porque ela queria filhos, ela precisava, e o teu nascimento iria curar o problema dela. Era uma endometriose. Ela precisava parar de menstruar para ser curada. E Deus, então, operou esse milagre. Vamos orar por eles, em nome de Jesus? Vamos orar. Os irmãos estão orando, mas eu quero que vocês ergam as mãos e profetizem também. A gente não sabe as causas, mas Deus está aqui entre nós. Quantos creem que o Senhor está aqui entre nós? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. A gente está aqui em nome de Jesus, Pai. Nós erguemos nossas mãos em nome de Jesus, Pai. E nós já testemunhamos, Pai, os teus milagres. Mas além de testemunharmos, Senhor, tem a tua palavra. E a tua palavra é verdadeira, é fiel.
Quem dá filhos é o Senhor. E para ti não há impossíveis, Senhor. Não há impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Nós lembramos aqui de algumas histórias, mas tem tantas histórias mais que nós não contamos, Senhor. E tantas outras que a gente não conhece. Mas tu és o mesmo. Ontem, hoje será eternamente. Tu não mudas, Senhor. E tu tens um plano para cada família. Rogamos por essas famílias aqui, Senhor, e suplicamos o teu milagre, Senhor. Senhor, estende a tua própria mão sobre eles, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, e cumpra a tua palavra na vida desses casais, Senhor. E que eles, Senhor, em breve, possam testemunhar do teu grande poder. Possam falar do teu grande amor. Possam declarar a tua fidelidade, Senhor, na vida deles, Senhor. Senhor, recompense a fé desses casais, Senhor. O ato deles saírem do lugar deles e virem aqui, Senhor, em fé. Recompensa essa fé com filhos, Pai. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Louve o Senhor, amados.